Olá, graça e paz. Que bênção e muita alegria no coração que eu estou gravando esse vídeo. Vídeo esse que eu estarei deixando registrado a leitura do capítulo 9 do livro de Levítico. Isso mesmo, leitura do capítulo 9 do livro de Levítico. Diz assim a palavra do Senhor. 8 dias depois, Moisés convocou Arão, seus filhos e as autoridades de Israel. E disse a Arão: traga um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Diga aos israelitas: tragam um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano de idade e sem defeito, para o holocausto, e um boi e um carneiro para oferta de comunhão, para os sacrifícios perante o Senhor, com oferta de cereal amassada com óleo, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Levantaram então tudo o que Moisés tinha determinado para a frente, ou seja, levaram então tudo o que Moisés tinha determinado para a frente da tenda do encontro, e a comunidade inteira aproximou-se e ficou em pé perante o Senhor. Disse-lhes Moisés: foi isso que o Senhor ordenou que façam para que a glória do Senhor apareça a vocês. Disse Moisés a Arão: venha até o altar, até o altar, e ofereça o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto, e faça propiação por você mesmo e pelo povo. Ofereça o sacrifício pelo povo e faça propiação por ele, conforme o Senhor ordenou. Arão foi até o altar e ofereceu o bezerro como sacrifício pelo pecado por si mesmo. Seus filhos levaram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e o pôs nas pontas do altar. Depois derramou o restante do sangue na base do altar, onde queimou a gordura, os rins e o lúbulo do fígado da oferta pelo pecado, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. Depois sacrificou o holocausto. Seus filhos lhe entregaram sangue, e ele o derramou nos lados do altar. Entregaram-lhe em seguida o holocausto, pedaço por pedaço, inclusive a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou as vísceras e as pernas e as queimou em cima do holocausto sobre o altar. Depois Arão apresentou a oferta pelo povo. Pegou o bode para a oferta pelo pecado do povo e ofereceu como sacrifício pelo pecado, conforme fizera com o primeiro. Apresentou o holocausto e ofereceu conforme fora prescrito. Também apresentou a oferta de cereal. Pegou um punhado dela e a queimou no altar, além do holocausto da manhã. Matou o boi e o carneiro como sacrifício de comunhão pelo povo. Seus filhos levaram-lhe o sangue, e ele o derramou nos lados do altar. Mas as porções de gordura do boi e do carneiro, a cauda gorda, a gordura que cobre as vísceras, os rins e o lúbulo do fígado, puseram em cima do peito, e Arão queimou essas porções no altar. Em seguida, Arão moveu o peito e a coxa direita do animal perante o Senhor, como um gesto ritual de apresentação, conforme Moisés tinha ordenado. Depois Arão ergueu as mãos em direção ao povo e os abençoou, e tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu. Assim, Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu
a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Aleluia, glória a Deus. Olha só, eu faço questão de ler novamente os versículos 23 e 24. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 9 de Levítico, 24 versículos divididos, ou que nós podemos dividi-lo ou esboçá-los da seguinte maneira: do versículo 1 ao 7, Arão e seus filhos iniciam o ministério. No capítulo 8, eles foram consagrados. No capítulo 9, então, eles iniciam o ministério chamado de Deus para a vida deles. Versículo 8 ao 14, Arão oferece sacrifícios. Versículo 15 ao 21, oferta pelo povo. Versículo 22 ao 24, a bênção de Arão e a glória de Deus. Aleluia. No capítulo 7, nós vimos a consagração de Arão e seus filhos por Moisés, conforme orientações dadas e instruídas ou passadas por Deus. No capítulo 29 de Êxodo, neste momento, toda a consagração se reuniu na porta do templo. Então ali Moisés lavou e ungiu os sacerdotes, bem como o templo e tudo o que nele havia. Após sacrificarem ao Senhor, conforme orientado, os sacerdotes fizeram tudo como Deus ordenara. Nesse capítulo, no capítulo 9, mais um cumprimento das determinações de Deus dada a Moisés. Moisés manda que Arão fizesse tudo conforme ordenado, oportunidade em que agora toda a congregação experimentaria a retomada do relacionamento com Deus. Vimos anteriormente que este era o maior propósito de Deus, restabelecer a comunhão com os seus. Aleluia! O povo escolhido de Deus, Israel. Deus precisava de restabelecer, ou Deus queria, era o desejo de Deus de restabelecer essa comunhão com eles. Quando, do episódio do bezerro de ouro, observamos que uma das consequências daquele grave pecado seria não mais experimentar a presença de Deus, ao passo que ele mandaria a promessa, ao passo que ele manteria a promessa de levá-los a Canaã. Essa história, você vai ver, você vai encontrar esse trecho da Bíblia lá em Êxodo, capítulo 33, versículos 2 e 3. Responda assim que esta não era a questão. Então, após a intercessão de Moisés e punição dos idólatras, Deus refaz o pacto com Israel. Você vai ver em Êxodo 34, essa belíssima história, é só você conferir lá. Aqui vale recordar o ponto onde tudo começou. Quando o homem peca, no Éden, ele acaba sendo expulso e perde a comunhão com seu Criador. Romanos, capítulo 3, versículo 23, vai enfatizar bem essa passagem lá de Gênesis, né? Aqui, Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim, olha só, quero ler na íntegra, né? Aqui, porque todos pecaram e não são capazes de merecer o louvor de Deus, né?
Sem a presença de Deus, torna-se impossível ao ser humano ser instruído e fortalecido contra a sua inclinação ao mal, pois o pecado gerou inimizade entre criatura e criador. Colossenses capítulo 1, versículo 21, né, vai abordar, vai falar sobre isso. Então, nesse momento, vemos o restabelecimento solene desta comunhão. Seus servos se achegaram com a lenha e o sacrifício, e ele promoveu o fogo, consumindo o holocausto e a gordura do altar, manifestando sua presença. Aleluia! Essa é a maior característica do relacionamento com Deus, ou seja, com Deus vivo e com Deus verdadeiro. Ao passo que nós chegamos com fé, alinhados à sua vontade, ele interage, nos purificando com seu fogo, nos santificando a fim de nos reaproximar. Ele não deseja nos governar de longe, ele deseja relacionamento. Aleluia! Paulo menciona que Deus nos escolheu. Paulo menciona que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, nele para sermos santos. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. Amém? Que Deus te abençoe. Um grande abraço, um grande beijo no teu coração. Fica aí, então, a leitura do capítulo 9 de Levítico, com esse breve comentário. Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo, querendo Deus.